Olá, estamos em mais um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, em parceria com o Tribunal de Justiça. E hoje temos um assunto de grande interesse da população toda, que é a saúde. E nosso convidado é o doutor Silvio Ribeiro de Souza Neto, juiz de direito, formado pela PUC em 91, fez uma carreira por diversas cidades do interior de São Paulo, Jaboticabal, Ribeirão Preto, Altinópolis, e atualmente está aqui em São Paulo, convocado desde janeiro de 2016 para assessorar a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Silvio, a judicialização da saúde tem sido muito discutida. Por que esse assunto está ganhando cada vez mais relevância? Talvez, principalmente em razão do acréscimo de demandas no judiciário para a solução de entrega de medicamentos, realização de cirurgias, o atendimento em geral da população que necessita de insumos de saúde, medicamentos e assim por diante. Isso tem sido uma crescente nos últimos anos, mas algo tem que ser feito e daí o tema estar tão vivo, tão atual, daí porque o Conselho Nacional de Justiça tem implementado medidas com vistas à desjudicialização da saúde. E nesse contexto eu também atuo como coordenador do Comitê Estadual de Saúde. O senhor acredita que tenha havido um exagero, um excesso para o recebimento de medicamentos e de insumos? Não sei se há um excesso, mas sim uma mudança, uma necessidade de mudança da mentalidade de que a entrega do medicamento deve ser feita na Secretaria de Saúde do município estadual ou, conforme o caso da União, e não via judiciário. O judiciário não é a porta adequada, só deve ser buscado quando negado o acesso na via administrativa. E o que o Judiciário Paulista tem feito para tratar dessa questão? Como é que funciona o acesso à SUS? Bom, o acesso à SUS é uma das medidas que estão sendo tomadas no âmbito da desjudicialização da saúde. Uma medida muito importante, é fruto de um termo de cooperação entre o Ministério Público de São Paulo, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça e a Secretaria Estadual de Saúde. É bom que se diga também, esse projeto Acesso à SUS teve um início, o embrião dele foi feito na cidade de Ribeirão Preto, quando eu ainda estava lá, adjudicando em Ribeirão Preto, e isso ocorreu no ano de 2015. Não avançou na ocasião, por falta de local para instalar o Acesso à SUS lá, e depois em 2016 houve a retomada desse projeto, como fruto desse termo de cooperação que foi firmado em dezembro de 2016 e felizmente em fevereiro começou o Acesso à SUS para a Grande São Paulo e que ele visa principalmente essa mudança de comportamento que eu havia comentado há pouco, não é? De que o cidadão procure o sistema de saúde propriamente, seja reinserido no SUS em vez de buscar aquele direito que ele tem junto ao Poder Judiciário. Então, como é que funciona exatamente o acesso à SUS para a população e para o judiciário? E a gente já tem algum resultado desde o início, que é tão recente ainda, mas já tem algum dado estatístico? Existem duas vias para que o acesso à SUS tenha a sua eficácia desejada enquanto projetado e agora já na prática em execução. A primeira via é o cidadão buscar diretamente aquele medicamento, o insumo que o médico lhe receitou e que é necessário para que a saúde dele esteja em um padrão adequado. O cidadão deve procurar diretamente o acesso à SUS. No caso aqui da Grande São Paulo e da capital, ele se situa ali no Belenzinho, na rua Jequitinhonha, onde funciona também o AME Maria Zélia, conhecido como Maria Zélia. E é só lá? Só lá, por enquanto, está concentrado para que seja feita a triagem, não que necessariamente a entrega do medicamento ou do insumo ocorra ali, mas ali é um centro que será feita a avaliação por técnicos capacitados, o Estado está investindo nisso para que haja um resultado efetivo
nesse atendimento administrativo. E se porventura não houver a possibilidade do cidadão já obter diretamente o medicamento ou o insumo quando ali comparecer, quando o cidadão procura a Defensoria Pública ou o Ministério Público, essas instituições também podem demandar diretamente junto à Secretaria Estadual de Saúde para que seja feita a entrega do medicamento. E existe uma segunda via, quando essa administrativa não é resolvida e a questão é judicializada, o juiz tem a opção, antes de conceder uma tutela de urgência, fazer a consulta diretamente, tudo via eletrônica, junto ao sistema criado, o Acessa SUS, para que exista uma resposta pela Secretaria Estadual de Saúde sobre a possibilidade de fornecimento ou não do medicamento. E, em algumas ocasiões, isso já é feito, então o medicamento fornecido, não há necessidade de prosseguimento da ação judicial. E no caso de medicamentos de alto custo, o Acessa SUS também atua de alguma forma? É possível também. Naquilo que for competência do Estado, o Acessa SUS tem atendido. Existe uma zona cinzenta, por vezes, entre município e Estado, mas conforme o município de cada localidade, a Secretaria Estadual de Saúde tem feito interlocução para que haja uma definição dessa zona cinzenta, e alguns medicamentos de alto custo, que já não é mais usada essa denominação por vezes, mas sim de tratamento especializado, que competiria à União, mas em certas situações o Estado tem atendido também. E qual é a área de cobertura do Acessa SUS? Tem alguma previsão de expansão? Existe, a Secretaria Estadual de Saúde tem mantido contato com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria, e estima-se que em breve outras áreas do Estado possam ser abrangidas, naturalmente iniciando por aquelas onde existe uma maior procura pelo Judiciário na questão de entrega de medicamentos. Então seria um combate a esses polos que existe uma demanda excessiva. Eu me lembro de cabeça, Ribeirão Preto é um dos polos, Barretos também, São José do Rio Preto, e aí haveria então uma pulverização ao longo do Estado para que a questão fosse tratada de uma melhor maneira. Lembrando sempre a importância da interlocução com os municípios, que a Secretaria de Saúde pretende fazer e que o Judiciário também pode fazer localmente, o Ministério Público local, para que haja um melhor diálogo, uma melhor integração entre as instituições para atender a necessidade da população no que toca à saúde. E tem alguma ação do Tribunal de Justiça de São Paulo relacionada com o número de ações envolvendo planos de saúde? Plano de saúde, aí nós vamos falar da saúde suplementar. Nós não temos a identificação, porque quando se distribui a ação, não tem o assunto propriamente plano de saúde ou saúde suplementar. Então nós não temos como estimar com precisão, ou melhor, avaliar com precisão o número de ações que versam sobre esse assunto. Mas ações também estão sendo desenvolvidas no âmbito da saúde suplementar. Algumas associações de planos de saúde têm mantido contato com o Tribunal de Justiça, aliás, já vem fazendo um trabalho há cerca de 2 anos e que se pretende um incremento desse trabalho agora, talvez dotando a possibilidade de médicos do Estado fornecerem pareceres, notas técnicas quando do ingresso das ações em juízo, para que o juiz, ao conceder a tutela de urgência ou proferir a sentença, tenha maiores elementos e não somente aquele receituário que acompanha a petição inicial. Por fim, uma pergunta interessante, né? Que elementos o juiz precisa para decidir casos urgentes e graves relacionados à saúde, especialmente quando se trata de saúde, que é um caso de vida e morte, não é? Pois nessa linha a importância da nota técnica, que médicos, farmacêuticos, eventualmente enfermeiros também, possam contribuir para dotar o juiz desse conhecimento que ele não detém no meio médico, no sentido amplo da palavra. Aí então a importância de entrar o médico
o farmacêutico, o enfermeiro, para fornecerem esses elementos por meio de pareceres, notas técnicas, para subsidiarem o juiz a ter melhores elementos para proferir a decisão judicial. Evidentemente, no que diz respeito à técnica jurídica, o juiz tem todos os elementos em seu poder para decidir. Mas se é o caso de fornecer um determinado medicamento ou determinar uma cirurgia, a substituição de uma válvula cardíaca importada ou nacional, isso um médico que tem condições de dar esses elementos para que o juiz avalie. E é nesse sentido que tem sido feito esse esforço. O acesso a SUS também tem essa conotação, voltando um pouco para a saúde pública, quando o juiz questiona a possibilidade, se aquele medicamento é necessário mesmo ou não. E aí sempre, na medicina baseada em evidências, existe uma resposta, uma devolutiva para o juiz sobre a necessidade ou não de tal medicamento para o combate àquela enfermidade que o autor da ação está cometido. Doutor Silvio, nós queremos agradecer muito as suas explicações, que são muito importantes, especialmente porque nós temos muitos alunos que nos acompanham. O nosso programa Código de Honra, junto com o Tribunal de Justiça e o Instituto dos Advogados de São Paulo, tem prestado um bom serviço também de esclarecimento para todos. O senhor tem mais alguma consideração a fazer com relação a esse tema tão importante, que é a questão da judicialização da saúde? Sim. Já agradecendo também a oportunidade de falar por intermédio do IASP, com esse público qualificado que assiste ao programa. A consideração final é no sentido de que há necessidade de uma maior conscientização desse tema, das alternativas que envolvem, da valorização da medicina baseada em evidências para que não existam decisões lastreadas simplesmente numa pesquisa recente feita de tal produto que se acredita ser um medicamento, mas ainda não foi comprovado devidamente. Nós nortearmos de que a Anvisa é o órgão nacional competente para avaliar a inserção de medicamentos no Brasil ou não, porque por vezes num outro país o medicamento é permitido e aqui não. E nós temos que acreditar que o nosso órgão tem o conhecimento técnico necessário para avaliar aquilo que é apropriado para a nossa população. Então é que haja um melhor entendimento de todo o sistema de saúde como um todo e o mais importante de tudo, não existe sistema de saúde no mundo inteiro de que seja fornecido tudo para todos. Os recursos são finitos, são limitados e nós devemos nos comportar de uma maneira no pensar coletivo e não somente o individual. Agradeço muito as suas explicações e só para finalizar, como o nosso público também tem muitos estudantes de direito, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma recomendação a fazer com relação à carreira da magistratura para os alunos que saem do curso de Direito, como é que são as agruras, os percalços e, no fim, vale a pena? Inicialmente, até assim, uma recomendação que eu faria e que, a bem da verdade, eu vivenciei e por isso aprovo, é a realização do estágio durante o curso de Direito. Assim que possível, o estudante que tiver condições de já realizar o estágio, que o faça, porque isso enriquece muito a vivência, a experiência daquele que virá a ser o futuro profissional do direito. Em escritório de advocacia ou de modo geral? Eu acho que de modo geral. Eu fiz em escritório de advocacia, fiz num banco, escritório de advocacia de porte médio, fiz em escritório de advocacia que apenas um advogado era o responsável pelo escritório, eu enquanto estagiário. Enfim, o importante é trabalhar no meio para que haja essa convivência no meio jurídico. No meio jurídico. E depois, a escolha do que fazer, eu costumo brincar que o 6º ano da faculdade de Direito é o mais difícil, porque já se tem um canudo na mão e ainda, às vezes, não está inserido ainda no mercado de trabalho.
mas qual das carreiras que o curso de Direito possibilita, isso é muito pessoal. O importante é a pessoa fazer aquilo que se sentir vocacionada. Porque se fizer com amor, com afinco, aquilo que gosta, certamente terá sucesso. Se optar pela magistratura, e eu felizmente me identifiquei ainda no curso de Direito e consegui atingir o objetivo em passar no concurso, sou muito feliz, tenho muita honra em pertencer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, adoro o que faço. E aí, então, é questão da vocação mesmo de cada um e a dedicação, né? Só não passa no concurso aqueles que optarem por concurso, aqueles que desistem, porque aqueles que persistem e dedicam tempo vão passar. Dr. Silvio Ribeiro de Souza, agradeço muito em nome do Instituto dos Advogados, IASP, e do Tribunal de Justiça, a nossa parceria no programa Código de Honra. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade.